Oi, aqui é a professora Josiane, Aparecida Maramaldo Levi. Estamos com a disciplina Seminários Temáticos em Educação 3. Estamos na unidade 2, Pesquisando, Aprendo Mais. Na introdução, temos o pensamento de Oliveira, onde ele nos mostra que é importante destacar a importância da pesquisa e da experimentação para o alcance da aprendizagem dos conteúdos trabalhados em sala de aula, pois fazendo, aprende-se mais. Observem que está esse bonequinho dessa moça em laboratório. Ela está fazendo experimentos. Imaginemos que ela tenha tido muitas aulas agora no início do dia e ela recebeu muitos conteúdos através de uma aula expositiva, através da leitura de livros, foi à biblioteca, mas agora no laboratório ela está tendo a oportunidade de praticar o que ela recebeu nos conteúdos. E esses conteúdos, quando aprendidos através da leitura, aprendidos através de uma aula expositiva, de uma dinâmica de grupo, mas também tendo a oportunidade de praticá-los em laboratórios, verificar essa transformação, por exemplo, que os elementos químicos sofrem em conjunto com outros elementos, esse observar dessa transformação dá um sentido maior para a aprendizagem do aluno. Então, por isso que pesquisando eu aprendo mais, não é o pesquisando eu aprendo mais só com leitura, só com pesquisa em biblioteca, mas é um pesquisando onde eu tenho a oportunidade de também fazer. Ainda conforme o mesmo autor, nós percebemos a necessidade de termos problema e pensarmos em soluções. Tanto que ele nos dá um conceito muito claro com relação a essa importância dessa aprendizagem intercalada com problemas, com dificuldades, no sentido de você tentar entender aquele fenômeno que está acontecendo, tentar entender a causa que provoca aquele problema e tentar apresentar propostas que venham resolver aquele problema ou respostas do porquê está acontecendo aquele problema. Porque para que o aprendizado seja significativo, o professor deve proporcionar situações-problema e que os alunos possam articular os conhecimentos e conceitos aprendidos de forma a resolver tais situações. Então, se ele tem a oportunidade de, além de saber que existem problemas, e ele ter a oportunidade de encontrar formas de encontrar a causa desse problema e de poder resolver essa dificuldade, isso vai facilitar aquela aprendizagem do conteúdo. Por exemplo, ele quer entender um fenômeno que aconteceu com um determinado produto. Por exemplo, a gente tem um exemplo muito comum. Você tem um problema de um produto que você tem que usar na sua pele, e lá tem uma orientaçãozinha dizendo assim, ele tem que ficar exposto num lugar fresco, evitar exposições a calor ou exposições a uma luz muito forte. No caso seria, vou imaginar, o próprio sol. Então significa que ali naquela notinha existe uma orientação que está sendo dada de que aquele produto que está dentro daquela embalagem que eu utilizo para proteger a minha pele pode sofrer modificação exposto a muita luz ou a muito calor. Então, quando a gente transforma o conhecimento de química numa coisa mais prática, e onde esses problemas, problemas não precisam só estar naquele laboratório, mas estão presentes na minha casa, estão presentes nos lugares onde eu transito dentro da escola, no meu trabalho, em outros lugares, então eu consigo perceber que aquela informação que eu estou tendo, ela ultrapassou as questões de um conteúdo de livro, de um conteúdo de biblioteca, passou a fazer parte da minha vida, só que com as compreensões que partiram dos livros que estavam na biblioteca, dos materiais que estavam ali expostos. Vocês estão entendendo? Só que essa relação de ter problema com dificuldade vai fazer com que eu aprenda mais, porque eu relaciono o conteúdo dando significado para ele, dando a importância que ele precisa ter com o que está sendo apresentado nas minhas atividades. Então, vejam esse cérebrozinho lindo aí aparecendo para nós, né? Ele está tendo uma ideia, ele está tendo percepções do que pode acontecer. Isso significa o quê? Que quando o aprendizado acontece por estes meios e as teias são construídas a partir das relações e dos objetos
e conceitos a eles relacionados, no caso do problema da questão que é o creme da pele, né, para a pele que a pessoa pode utilizar, esse problema que foi construído em torno dele, da exposição ao calor, a exposição de muita luz, todas as informações que estão relacionadas a ele, o conhecimento então passa a ter uma significação muito maior e o aprendizado acontece de forma efetiva. O que é esse sentido de uma aprendizagem efetiva? Eu nunca mais vou esquecer esse conteúdo, porque ele faz parte do meu contexto, do meu dia a dia, e eu compreendi aqueles conceitos que foram passados através dos livros, através de uma aula expositiva, ou então de apresentações em grupos, certo? Pensando dessa forma, nós vamos encontrar um pensamento em que Lopes apresenta também uma perspectiva bem interessante. Vejam que toda a construção do conhecimento, da aprendizagem, e que dessa forma eu aprendo mais, está relacionado à perspectiva de dúvida. Uma vez que eu tenho uma dúvida, que no caminho dessa dúvida eu vou encontrar respostas através do estudo, do conhecimento científico, que é uma das formas de conhecimento, eu vou poder então aperfeiçoar ou então alcançar melhor entendimento sobre a minha aprendizagem daquele conteúdo. Vejamos então o que Lopes diz aqui na página 5. Organizar uma prática escolar, considerando esses pressupostos, é sem dúvida conceber o aluno um sujeito em constante construção e transformação, que a partir das interações tornar-se-á capaz de agir e intervir no mundo, conferindo novos significados para a história dos homens. Então, quando eu pesquiso, aprendo mais, é nesse contexto. Vejo que eu tenho situações, problemas e que podem fazer com que isso transforme a minha relação com esse mundo e com as pessoas, porque eu também começo a ser uma pessoa que estou veiculando aquela informação. Essa informação que foi construída a partir dos estudos que eu tive no livro e que começou a se tornar prático na minha vida, na minha relação com o meu creme de proteção para a minha pele, é uma informação que eu vou passar com muito mais embasamento para uma pessoa que faz parte da minha família, para um amigo, ou até mesmo em sala de aula como futuro professor. Então, eu preciso entender que essas informações, elas precisam estar construídas a partir do conhecimento que traga benefício para todos, que a gente vai falar de uma ciência ou de uma pesquisa para o bem comum. Não é só uma ciência que fica em laboratório, fechada em livros ou em biblioteca. É uma ciência que vai levar o benefício para uma comunidade, para uma sociedade. Dessa forma, entretanto, as relações estabelecidas no contexto escolar entre alunos e professores têm exigido bastante atenção e preocupação por parte daqueles que encaram a escola como espaço de construção e reconstrução mútua de saberes. Isso significa que essa escola já não é mais uma escola só com livro, canetas, ou só com a internet, para você ficar só olhando, assistindo às aulas e os vídeos. Você precisa encontrar uma praticidade, um sentido para o que está sendo mostrado para você. Para que isso leve a sua vida uma realização também das suas atividades. Quer ver? Veja esse bonequinho aí pulando, que está aparecendo para você. É importante que a gente, então, consiga se lembrar que os professores são responsáveis também por aquilo que o jovem de hoje produz ao sair do ensino médio. Portanto, o ensino de química poderia se tornar um pouco mais significativo se os alunos pudessem estabelecer de forma lúdica uma relação entre conceito químico e atitudes ecológicas e experimentação química. E tais conceitos envolvidos no contexto dinâmico, em que o próprio aluno possa decidir os caminhos que devem ser percorridos e ainda sofrer as consequências por não aplicar determinadas atitudes hipoteticamente. Significando o quê? Que é uma coisa que a gente vai olhar lá já na unidade 4, que é a questão da interdisciplinaridade, que é uma vertente interessante de aprendizagem, quando ele faz essas relações aqui, do conceito da química, da atitude ecológica e da experimentação dessa química, são questões que envolvem a questão do significado que você vai ter com relação àquela aprendizagem do conteúdo. Então, quanto mais esse professor dá a oportunidade do aluno trabalhar esses conteúdos de forma mais dinâmica, em que ele se apropria do conhecimento e também desse fenômeno, acompanhando como ele acontece e entendendo que existe dessa exposição do calor, da exposição
a altas temperaturas, que vai modificar talvez, o sentido que foi criado aquele creme para a minha pele, vai fazer com que ele tenha condições de escolha, utilize mais o conhecimento dele a seu próprio benefício, a benefício da sociedade, ao bem comum. E se ele não usar, sofrer a consequência disso também, porque ele acaba tendo uma aprendizagem de autonomia sobre o seu saber. O fazer ou deixar de fazer também vai lhe poder trazer prejuízos ou benefícios. Então, é uma caminhada de autonomia. Desse modo, sabe-se que as habilidades que o professor de Química deve ter desenvolvido ao longo dos estudos acadêmicos sugere-se uma metodologia de ensino diferente, de modo que o professor e alunos possam verificar o significado do aprendizado, suas relevâncias e sua importância no contexto geral dentro da sociedade. Então, tudo que vocês estão aprendendo hoje no espaço acadêmico precisa apresentar para vocês condições também de como é que vocês vão passar essas informações para os seus futuros alunos. Como é que isso pode se tornar mais prático, mais importante. Porque, por exemplo, uma pessoa que vai utilizar um aerosol, como tem aqueles óleos que a gente utiliza na cozinha para colocar ali na frigideira e tal, alguns elementos, mas a gente entende que aquele produto de forma de aerosol não pode ficar muito próximo da boca do fogão, porque senão ele pode estourar. Mas como é que a gente aprende isso? Com conhecimentos que você tem da física, que você tem da matemática, conhecimentos que você tem da química, que é o curso específico de vocês. Então, quando eu apresento informações aliadas a uma prática e importância, inclusive, da vida humana, isso tem mais sentido, certo? Finalizando a nossa aula dessa unidade, nós percebemos então que considera-se que a pesquisa como dinâmicas onde o sujeito aprende mais, podendo levar o aluno a refletir sobre suas responsabilidades com o meio ambiente e a sociedade, visto que são parte integrantes da mesma, como atitudes individuais ao separar o lixo ou ao descartá-los em local apropriado, significando que esse sujeito tem autonomia. Se ele entende que todos os benefícios que ele está fazendo, que ele pensa que é só para ele, também vai ter um alcance maior, porque é para o meio social, e entende que essa é a função do aprender mais pesquisando, é uma delas, na verdade, é a função social, é a função acadêmica, é a função da aprendizagem, então ele consegue exatamente romper as barreiras das paredes ou as paredes do espaço virtual que nós estamos agora. Fazer com que isso se torne mais prático e necessário e importante de se investigar. Então, nós vamos encerrar agora com uma frasezinha aqui de reflexão de Nelson Mandela, onde ele apresenta a ideia ao pensamento. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, essas informações que nós aprendemos hoje nessa videoaula é a arma mais poderosa que nós temos para modificar o nosso cenário educacional, porque quanto mais nós, então, estudarmos, dominarmos esse conteúdo e praticarmos e vermos o que a gente pode modificar a nossa vida e a sociedade, nós sairemos ganhando, tá bom? Aqui estão as nossas referências do material que foi colocado para vocês e até mais numa próxima videoaula. Tchau, tchau!